Você sabe o que é um programa de conscientização? Pois é muito importante que você, colaborador, gestor ou empresário, se informe profundamente sobre esse tema. Então, se você está se perguntando, né, o que que é, qual a importância, ou se a sua empresa precisa de um plano de conscientização e segurança da informação, fica aqui conosco nesse vídeo até o final, porque hoje nós vamos falar sobre esse assunto de forma clara e direta, né, de modo a abrir uma janela para que você possa se aprofundar nesse tema logo em seguida. Então, para quem não me conhece, eu sou a Jéssica Mariani, eu atuo na Bitensec em Portugal e já dou as boas-vindas, né, ao especialista convidado de hoje, que é o Vane, que também vive aqui em Portugal e atua nessa área há muitos anos. Para falar melhor sobre esse assunto, então, roda a vinheta e pode iniciar, Vane. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Vane Barreira, eu trabalho com cibersegurança já há um bom tempo. Eu vim de infraestrutura, depois acabei migrando para segurança da informação, acho que muita gente trilhou esse caminho. Isso já, eu falo que desde que a internet era mato, eu estou nessa área. E os últimos anos, né, eu venho me dedicando. Eu no Brasil, eu trabalhava com segurança de informação e eu era muito ligado à academia. Eu trabalhava também em faculdades, dando aulas de graduação e pós-graduação. Aí eu acabei unindo essas duas áreas, né, que são minhas duas paixões, né, segurança da informação e academia, né, e treinamento, e acabei já há alguns anos me especializando e hoje trabalhando exclusivamente com conscientização de cibersegurança. Eu acho que é um tema talvez um dos mais importantes dentro da área de segurança e é talvez também o mais negligenciado ou que o pessoal menos olha. Uh, Hoje, 90% dos incidentes de segurança eles estão relacionados a erros humanos. Então, erros intencionais ou não. E o grande desafio é aumentar a conscientização das pessoas com relação à questão de segurança. É o chamado a cultura de segurança. Né? As empresas vivem procurando tanto desenvolver uma cultura de cibersegurança dentro da empresa, e você só consegue fazendo isso com um programa estruturado de conscientização de pessoas. Essa é a ideia. Por que você precisa, né, de um programa de conscientização? Uh, a empresa precisa proteger seus ativos, a empresa precisa proteger seus usuários, agora com normas e regulamentações, a LGPD, por exemplo, a GDPR aqui na Europa, a empresa precisa demonstrar que ela tem um programa de treinamento, que ela treina os seus colaboradores. É uma obrigação, né? É uma obrigação hoje legal, PCI, dentro da ISO 27000 também, enfim, você tem várias obrigações que envolvem essa questão de treinamento das pessoas. Faz parte de um programa também integral, se você quer desenvolver, quer aumentar o nível de maturidade, de segurança da empresa, você precisa de um programa de conscientização, mas assim, eu resumiria que a principal finalidade de um programa de conscientização é a mudança de comportamento das pessoas. Eu acho que esse tem que ser o fator primordial. E porque eu falo assim, você simplesmente dar conhecimento para alguém não necessariamente significa que você vai fazer com que aquela pessoa tenha um comportamento adequado com aquele conhecimento. Então, eu costumo dar dois exemplos assim que eu acho bem claros, né? A questão de fumar e a questão de exercício físico. Todo mundo sabe que fumar faz mal, né? Todo mundo sabe que precisa fazer exercício físico. Mas aí você vê a quantidade de gente que continua fumando, mesmo sabendo que faz mal, então ela tem o conhecimento que aquilo não faz bem para a saúde, mas a ação dela vai contra o conhecimento. A mesma coisa exercício físico. Então, todo mundo sabe que precisa fazer exercício regularmente, nem sempre faz. Então, isso mostra que você simplesmente dá o conhecimento, você não tem,
obrigatoriamente, necessariamente, uma mudança de comportamento do outro lado. Então, por isso que você precisa de um programa estruturado, de longo prazo, de conscientização, que é para devagar, com diversas ações que você desenvolve dentro de um programa, conseguir ir devagarinho fazendo um trabalho de mudança realmente, criando hábitos, criando bons hábitos nas pessoas, para que elas passem a agir com segurança. Perfeito. Essa é a principal ideia. Ô, Faini, agora me tira uma dúvida, né? Na verdade, eu sempre acredito que hoje você lida com várias culturas diferentes, né? Como é que é, né, estruturar um programa de conscientização com tantas culturas diferentes, em tantos países diferentes, né? Até com leis específicas em cada país, né? Sim. Quais são os desafios que você enfrenta hoje? Primeiro, eu estou cuidando de um programa hoje, eu tenho 36 países, pessoas de 36 países diferentes dentro do meu programa, então é um desafio. Então, a questão legal, ela é importante. Então, a gente, dentro do nosso programa, nós temos algumas exceções, nós temos em algumas localidades que a gente tem que fazer um tratamento diferente. Por exemplo, um dos pilares de um programa de conscientização, por exemplo, um trabalho que ele não pode faltar num programa são as simulações de phishing, é um exemplo. Você precisa, para você conseguir identificar quais são os pontos mais críticos ali, quais são as principais abordagens, no caso de engenharia social, que os seus colaboradores estão vulneráveis, você precisa exercitar muito a questão de simulações de phishing, né? Elas servem tanto para aprimorar o colaborador, ele mesmo, ele tem que ter, essa relação é importante, ele tem que entender que uma simulação de phishing é importante para ele, que você está dando ferramental para ele conseguir ficar mais protegido, identificar um golpe, mas serve muito para o time de conscientização saber quais são os temas mais importantes, onde você precisa ajustar ou calibrar melhor o teu programa depois de treinamento. Né? Então, por exemplo, eu tenho alguns países onde eu não posso, eu preciso anonimizar os dados de simulação de phishing. Então, eu posso simplesmente saber quantas pessoas eventualmente clicaram num link de uma simulação, mas eu não posso identificar quem. Tá? Ah, mas é importante identificar quem? Não por questão, a gente fala, um bom programa ele tem que olhar para o que a gente chama de cultura positiva. Tá? A cultura ela tem que ser, você tem que mostrar para o teu colaborador que tudo que está sendo feito tem que ser feito de uma maneira positiva. Então você tem que sempre premiar um bom hábito, uma boa ação de segurança e jamais punir uma má ação. Porque se o colaborador ele ficar com medo, com receio de que se ele fizer alguma coisa errada, ele vai sofrer uma punição, você perdeu um aliado. Né? Então, a gente fala, o meu objetivo hoje é transformar cada colaborador da empresa num ativo de segurança. É o conceito que a gente chama de firewall humano. Eu quero ter, são mais de 100 mil colaboradores, né? Meu objetivo é ter mais de 100 mil sensores de segurança agindo em favor da empresa. Como sensores mesmo, você imagina ali um CIEM, onde você tem todo ali um ecossistema identificando ameaças, né? Por exemplo, a ideia é que cada pessoa na empresa consiga identificar também as ameaças. Só que para você chegar nesse nível, você tem que ter a pessoa tem que confiar muito no programa, ela tem que saber que ela realmente ela não vai ser penalizada por um eventual erro que ela cometa. Então, para você chegar nesse nível de você ter cada colaborador como um ativo de segurança, né, como um firewall humano, você precisa ter isso muito claro. Verdade. Como você tem visto, Vaine, a parceria com as outras áreas, né, dentro da companhia,
para auxiliar esse processo. Por exemplo, uma área que é fundamental, né, no meu entendimento, é a área de recursos humanos, né, que é fundamental, né, nesse acompanhamento, no change management que a gente precisa criar, né? Sim. Mas você tem outras áreas também que podem te auxiliar nesse cenário. Como é que você vê essa parceria entre diversas áreas? Isso é fundamental, Sérgio. Essa área de Cybersecurity Awareness, né, que a gente chama, ela é praticamente cross a toda a corporação. Então, você tem que trabalhar junto. Primeiro, é importante você trabalhar com o que a gente chama de segmentação. Tá? Você tem que segmentar o teu público, você não pode falar, apresentar o mesmo discurso para todo mundo, isso já também não funciona, então você tem que ter abordagens diferentes de acordo com o seu público, de acordo com o segmento, né? E aí você pode trabalhar com a área financeira, por exemplo, uma área muito visada, extremamente visada. Então, a área financeira, por exemplo, você tem que ter um discurso específico com ela. Com os executivos, você tem que ter um discurso diferente. Você vai trabalhar muito mais a questão de business email compromise, back, você vai trabalhar com questões que envolvem mais ali o board da empresa. Com a questão da regulamentação, você tem que trabalhar junto com o pessoal jurídico, você tem que trabalhar com o pessoal de compliance, que faz parte também você trabalhar conscientização com relação à regulamentação. Segurança patrimonial, tá? Você tem o problema da engenharia social física. Você pode ter alguém tentando entrar na tua empresa para roubar um computador, ali um notebook em cima de uma mesa, ou roubar algum tipo de documento. Tanto é que eu gosto de chamar, ao invés de Cybersecurity Awareness, eu gosto de chamar muito de Information Security Awareness, porque ela também está ligada, ela não está ligada só com a conscientização digital. Você tem a questão física também. Então, se a pessoa na recepção não tiver treinada, que ela não pode deixar cair em qualquer tipo de conversa para deixar alguém entrar na empresa, por exemplo, você faz parte do papel também de awareness. Então, segurança patrimonial também precisa trabalhar com você. Se você tem desenvolvedores na tua empresa, você também precisa trabalhar com os developers. Você vai chegar ali, você tem que abordar conceitos você chega até toca um pouquinho, até questões de DevSecOps, por exemplo, conceito de shift left, conceito de security by design, você chega também, nisso, é importante você levar isso adiante. Você tem que trabalhar próximo com o pessoal de comunicação, próximo com o pessoal de marketing, eles vão ajudar você a distribuir, a você visualmente transformar suas campanhas em algo mais palatável, algo mais interessante para o usuário. Você trabalha junto com o pessoal de TI, por exemplo. Então, você tem a questão de... O pessoal de TI normalmente acaba, muitas vezes, tem privilégios, altos privilégios, né, em sistemas, então é importante eles terem a conscientização no caso da identidade digital. Você trabalha com indústria, com pessoal de automação, então você tem segurança de sistemas SCADA, por exemplo, você tem a internet das coisas industrial. Então, essa área, Sérgio, ela permeia diversas outros departamentos, outras áreas da empresa. E eu imagino que no cenário hoje em dia de trabalho remoto, onde a pandemia acabou, né, acelerando toda essa virtualização do trabalho, você desenvolver um trabalho de conscientização, né, de forma remota tem sido um grande desafio, imagino eu. Sim, sim. Inclusive, o trabalho remoto entrou forte como uma pauta, né? A gente já tem algumas pautas que são trabalhadas. Um programa, a gente normalmente programa ele desenvolve, ele desenha para um ano, e aí você trabalha um ano aquilo que você preparou. Aí depois você vai apurar as métricas e tudo mais, e vai ajustar o programa para o ciclo seguinte. Então, eu gosto muito de trabalhar com ciclos anuais. E aí você tem aqueles temas que são pertinentes. Então, você tem que falar sempre de phishing, você tem que falar sempre de engenharia social, você tem aqueles temas que você tem que estar sempre abordando. E o tema trabalho remoto, ele entrou muito forte na pauta já a partir do ano passado.
Então, a gente fez todo um programa, a gente trabalhou, nós tivemos várias campanhas ao longo do ano passado, e a gente está tendo ao longo desse ano, abordando esse tema. O grande problema para mim, assim, que eu vejo no trabalho remoto, é que as pessoas elas baixam muito a guarda de segurança. O fato de você estar no teu ambiente, estar na tua casa, você está fora daquela coisa corporativa, faz com que a pessoa baixe a guarda de segurança. Então, a pessoa está trabalhando ali e, ao mesmo tempo, está olhando numa rede social, coisas que ela não faria normalmente dentro da empresa, ali, do ambiente corporativo, ela acaba fazendo em casa. E isso é normal, isso é comum. A gente fala que um dos componentes importantes, se você fala, olha, todo mundo sabe que não deve clicar num link ali que ela não sabe para onde vai, e não deve abrir um anexo que ela não saiba quem tenha enviado, por exemplo. Só que ela sabe disso, a pessoa sabe, ela tem consciência disso. Mas aí tem uma coisa que a gente chama que é o componente emocional. Não adianta, por mais que ela saiba, ela acordou num dia ruim, ela vai ficar mais displicente, ela vai clicar em alguma coisa sem perceber, ela vai ligar o piloto automático dela e ela vai acabar cometendo algum deslize, vamos dizer assim. E ela no ambiente doméstico, no home office, isso potencializa. Então, esse é um desafio grande, você conseguir manter as pessoas em casa, mas com o mesmo nível de conscientização que ela tem na empresa. Acho que isso demonstra, assim, né, que é o tamanho do desafio, né? Principalmente hoje, né, Vânia, que a gente analisa diversos incidentes, né, de grandes clientes que o phishing é cada vez mais avançado, né? Já foi a época que o phishing era mal escrito ou que endereçava para um link que você olhava que era falso, né? Hoje já os ataques são bem sofisticados, né? Eu vejo alguns clientes que sofrem, né, os ataques, né, de phishing, né, de ataques avançados, né, onde invadem meios corporativos reais, invadem sites reais e fazem toda a manipulação das informações para fazer com que cada vez mais as pessoas caiam, né, nessas fraudes. Ô, Fanny, mas muito interessante, assim, né? É um assunto, assim, que a gente poderia ficar aqui horas discutindo, né? Acho que... mas me diz uma coisa, né, Vânia? Qual foi um dos grandes desafios, assim, que você acha que você enfrentou nesses últimos tempos ou que na sua carreira sobre esse tema, né, de programa de conscientização, assim? Você imagina, acho que o principal desafio é esse, é a questão, um dos pontos-chave de um programa de conscientização é que a gente chama de repetição e reforço. Então, imagina você ter que abordar o tema phishing, por exemplo, você acabou de dar o exemplo, você tem que abordar o tema phishing com as pessoas frequentemente. Então, você tem que se desdobrar para com que você consiga transmitir a sua mensagem e que a pessoa receba e que não fique algo maçante. Eu falo que segurança da informação, para quem não é da área, é um tema chato. Né? Não é um tema que interessa muito as pessoas. Então, a gente tem que se desdobrar. A gente trabalha com essa questão principalmente ter que mudar o comportamento das pessoas. Então, você tem que ter... você só faz isso com motivação. A pessoa, se ela não tiver motivação, ela não muda o comportamento dela, ela não muda um hábito dela. Então, você assim, tem que se desdobrar para conseguir ficar tratando dos mesmos temas de maneira relevante, de maneira interessante. Então, você usa vídeo, você usa texto, você usa jogos, gamificação, por exemplo, é um ponto-chave hoje nos programas de conscientização. Você consegue, a gamificação hoje, ela traz um engajamento grande. Então, você tem que ficar repetindo o mesmo tema de maneiras variadas para que as pessoas mantenham o interesse e queiram saber sobre aquilo, é talvez um dos maiores desafios da área. Com certeza, né? Lidar com o fator humano sempre é um grande desafio, né? Exatamente, exatamente. Lidar com a tecnologia é mais fácil, né? A gente
Vai lá, configura. A Não, gente já não. viu, né? A gente já viu, né, Vani, algumas organizações atrelarem esse lado comportamental até indicadores para você distribuir a participação nos lucros Sim, da sim, empresa, né? Isso também acho sim. que é uma abordagem válida, dependendo, obviamente, da cultura de cada organização. Exatamente, é válido. É aquilo lá, Sérgio, desde que seja positivo, entendeu? É válido. Então, a pessoa tem que ter, ela não pode ter nunca. Se o usuário começar a esconder, o usuário ele clicar fizer alguma coisa errada, clicar num link, e aí ele fala, puxa, eu não vou falar nada para ninguém, porque senão eu posso ser penalizado por isso, acabou. Se ele começar a esconder as ações dele, você perdeu os teus aliados, o seu programa de conscientização não vai funcionar. Você tem que ter aliados dentro da empresa. E falando dessas ações que as empresas fazem, métricas. Depois, Flávio, talvez um dos grandes desafios da área é você conseguir metrificar o teu programa. Então, você precisa, ao longo, né, do ciclo, medir, saber se aquilo que você está fazendo está sendo eficiente ou não. E aí a gente era muito comum o que a gente chama de as métricas de conformidade, né? Normalmente essa área de conscientização, elas entregam normalmente métricas de conformidade, ou seja, quem fez treinamento, quem participou daquele determinado evento. Então, ok, funciona, são métricas importantes, você não pode excluir as métricas de conformidade, porque normalmente elas atendem às regulamentações. Então você tem que demonstrar para a LGPD que você treinava as pessoas, e você vai fazer isso com ficha de presença, enfim, você tem uma série se for um treinamento baseado em computador, você vai mostrar ali as evidências que você fazia realmente, fornecia treinamento. Ok. Só que o grande desafio são as métricas de impacto. Elas medem o comportamento. Essas são as mais difíceis. Então, você conseguir, ao longo da linha do tempo, e você só faz isso realmente ao longo da linha do tempo, você precisa de um certo nível de maturidade no teu programa de conscientização para conseguir ter métricas de impacto, métricas de comportamento. Aí você começa a perceber que, por exemplo, algo importante que essa área tem que implementar nas empresas é um canal para os usuários poderem reportar, por exemplo, phishing. O usuário recebeu um e-mail e ele não sabe se aquele e-mail é legítimo ou não. Ele precisa ter um canal para reportar. E aí depois alguém vai analisar aquilo. Quando você começa a ver que esse canal está aumentando o número de pessoas reportando isso, né? Quer que seja e-mail, qualquer coisa, você está conseguindo mostrar que a tua métrica de impacto está funcionando. Você está conseguindo mudar o comportamento. As pessoas já estão ficando mais espertas e não estão mais caindo em qualquer coisa. Isso já tem elevado. Você consegue perceber lá no teu SOC, você consegue perceber que o número de incidentes, por exemplo, do teu EDR, do teu antivírus da empresa, né, começa a ter uma diminuição. Porque se a pessoa tenta abrir um arquivo e o EDR, o antivírus, ele tem que atuar, é porque a pessoa normalmente abre um anexo de um e-mail, alguma coisa do gênero. Então você começa a perceber, o teu time de SOC começa a te falar que está tendo uma diminuição nos casos de detecção de arquivo malicioso, por exemplo, nos computadores. Isso é um bom sinal. Então, você consegue ter uma série de métricas ligadas ao comportamento seguro. E isso vai te mostrando se o teu programa precisa, quais os ajustes o teu programa precisa ter ou não. Bom, Vaine, muito bom, né? Gostei muito aqui das lições, né? Do que você tem falado, sobre como a gente constrói um programa de conscientização, né? Desde as questões das métricas também. Isso é muito valioso, né? Exatamente, a gente não olhar somente para quem participou, não participou de um treinamento, mas também, de fato, olhar para incidentes, olhar para pro de fato o dia a dia, né? Para ver se realmente isso
serviu para alguma coisa não, né? Ou só Tá entrou de um mudando o lado. comportamento, né? Uhum. Exatamente. Mas o que eu gostaria de saber aqui, Vânia, né, você que é um profissional aí já de longa data, né, e também já, né, veio assim como eu, né, veio lá do Brasil para aqui para Portugal, né, gostaria que você compartilhasse aqui com as pessoas que estão nos ouvindo, né, uma lição de vida, um aprendizado que você teve, e que você pudesse aqui compartilhar aqui conosco. Uhum. Legal, Flávio. Olha, eu acho que o que me marcou, né, o que me move, na verdade, é, é, é nunca parar de aprender. Né? Até essa nossa área não permite isso, né? Você está se desenvolvendo e aprendendo constantemente e não ter medo de mudanças. Então, eu vim da área de infraestrutura, numa época que a gente não falava de segurança, segurança veio depois, então hoje muita gente já começa direto na área de segurança, eu acabei migrando de uma área para outra, depois dentro da área de segurança eu acabei abraçando uma outra área que ela é muito nova ainda, existem poucos profissionais que fazem, que 100% do seu tempo é dedicado a security awareness, que é o meu caso, então uma área nova, uma área que você não tem muito, a gente não tem muitos frameworks, a gente não tem muito manual para seguir, você tem que realmente ali ir aprendendo, estudando para ver a melhor maneira de fazer, e é isso. E aí acabei saindo do Brasil, veio um convite aqui para vir para a Europa, também vamos encarar, dentro dessa área. Imagina, eu vinha trabalhando com conscientização no Brasil, mas aí você vir para um ambiente de mais de 100 mil pessoas, 100 mil funcionários da empresa, em em 36 países diferentes, com várias culturas, foi um desafio que não pensei duas vezes, eu tenho que encarar isso. Então, acho que é isso, não fiquem com medo, entendeu? Bate aquele friozinho na barriga, aquela insegurança, mas encarem. Mas é isso, né? Muito obrigado aqui pela presença hoje, né? Fico muito feliz, você que tem contribuído aí bastante, né? Também o Vânia aí, para quem não viu, ele escreveu um post no nosso blog muito interessante sobre o programa de conscientização. E agradeço aqui, Vânia, em nome da Bitensec, a sua dedicação aqui de vir aqui e falar um pouco aqui da sua experiência, compartilhar aqui um pouco com as pessoas aqui que estão nos ouvindo. Muito obrigado, Vânia, e até a próxima, pessoal. Eu que agradeço. Obrigado. Até a próxima, pessoal.